Olá, meus queridos, tudo bem? Muito bom dia para todos vocês. Estamos aqui com mais uma aula da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. E é muito bom estar aqui trazendo essa palavra para vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem nas suas casas, com as suas famílias, todos bem de saúde e todo mundo em paz, ok? Vamos começar a nossa aula. Eu farei aqui uma oração para a gente poder começar, para Deus trabalhar já o seu coração, para Deus trazer um pouco de paz para você e que essa aula seja abençoadora. Fale ao teu coração, a palavra de Deus, né, que é a palavra do nosso Deus, a palavra perfeita, ela fale, ela penetre no teu coração, conforte e tire tudo aquilo que você está sentindo, traga mais aprendizado, encorajamento, né, e que você saia dessa aula, no final desse vídeo, transformado. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, ó Deus, por mais esse dia. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, ó Deus, aprendendo mais sobre a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de seguirmos, ó Deus, ministrando essas aulas online, ó Deus. A Tua escola, ó Deus, a escola dominical não parou, ó Deus, ela continua. E a Tua palavra continua penetrando fortemente nos corações e cumprindo com o propósito na vida de cada um. Esteja me usando neste momento. Fala, ó Deus, aos teus filhos, ó Deus, fala àqueles que necessitam e que esta palavra traga conforto, ó Deus, para a vida de cada um aqui. Eu te peço perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Pessoal, a nossa aula de hoje, ela traz um tema que é muito propício aos dias que nós estamos passando, né? É bem pertinente a tudo aquilo que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que, da mesma forma que essa palavra já falou ao meu coração, ela também vai falar ao teu coração. Nosso tema de hoje, nós falamos sobre ansiedade. Né? Nós temos um tema complicado, são tempos difíceis, nós estamos passando por uma época que não é fácil, e eu entendo que isso está se tornando cada vez mais frequente. Então o tema de hoje, de uma maneira bem objetiva e bem simples, é falar sobre ansiedade, como lidar com a ansiedade através da aproximação com Jesus Cristo, que é a nossa única esperança, né? Que é a nossa salvação, né? É o nosso advogado junto a Deus, né? Nossa salvação eterna, aquele que nos salvou, que se entregou por nós, é aquele que é o dono das nossas vidas. Então, como tratar a ansiedade? Como que a gente pode tratar talvez os sintomas, ter um coração transformado através dessa aproximação com Jesus Cristo, né? E para isso, eu te convido para abrir as suas Bíblias, né, em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo de 6 até o versículo 7. Então, Filipenses, no capítulo 4, versículo de 6 ao 7. E essa passagem diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor, meus irmãos, está perto de nós. O Senhor está perto de nós. Versículo 6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então essa é a carta de Paulo aos Filipenses, com uma orientação, com uma mensagem de conforto, né? Uma mensagem para dizer que nós não devemos andar ansiosos ou nos afligir com ansiedade ou com coisas que estão nos incomodando, né? Porém, né, em tudo que as nossas, né, todas as nossas necessidades, as nossas petições, né, os nossos problemas sejam conhecidos diante de Deus. Esse é o teor do versículo 6 e do versículo 7. Uma mensagem de conforto que de fato conforta o nosso coração em tempos tão difíceis. E você, meu adolescente querido, né, que está aí na sua casa, já
talvez há mais de 100 dias, né, isolado, com uma rotina que no começo até ela poderia aparentar agradável, boa, né? Agora nós estamos sofrendo porque nós precisamos, nós queremos voltar à nossa vida normal. E hoje a gente completa quase 4 meses nesse processo, então tem sido muito difícil. Isso tem gerado ansiedade, porque apesar de nós estarmos em casa, nós temos também sofrido muito, muito com ansiedade sobre diversos temas e nós vamos tentar, né, abordar tudo isso nessa aula. Né? O primeiro tópico de hoje é que nós temos uma vida, nós estamos vivendo um momento onde nós constantemente estamos tentando escapar. Né? Nós vivemos ansiosos, né? E o que acontece? Quando a gente vive em ansiedade, parece que nós estamos constantemente fugindo. Nós estamos tentando fugir de alguma coisa, né? Nós estamos ali tentando escapar, tentando abandonar aquilo, né? Parece que a gente está fugindo daquela nossa própria vida, parece que tem um problema me perseguindo e eu estou tentando fugir desse problema. E às vezes é assim que o seu coração está hoje, né? Às vezes o seu coração está ansioso por alguma coisa que vai acontecer, ou alguma coisa que aconteceu, uma situação familiar diversa, uma situação de relacionamentos. Talvez o seu coração esteja passando por isso hoje. Talvez você esteja neste momento com o coração pesado, né? E ansioso, né? E com vários sintomas que a ansiedade traz sim para o nosso dia a dia, para a nossa mente. O pânico parece que se instala no nosso peito, né? E a gente tenta, de uma maneira desesperada, fugir para um lugar mais seguro. Às vezes aquele problema, aquela ansiedade está nos incomodando, nós precisamos fugir. E nós não podemos, nós estamos presos, nós não temos para onde ir porque aquele problema está dentro de nós, está afligindo o nosso coração, então nós não podemos fugir. Nós acabamos que convivemos com ele e sofremos as consequências dessa ansiedade, né? Então preocupações passam pela nossa cabeça, pode ser que você está passando preocupações porque não teve um primeiro semestre bom na escola, você está longe dos seus amigos, a sua rotina já ela ficou pesada, você já não pode viajar, você não pode sair mais de casa, você não pode ir mais ao shopping, não pode ir ao cinema, você não pode ir para a igreja, se encontrar com seus amigos, não tem como ir para uma programação, ou seja, você está no seu limite, né? E a ansiedade ela está crescendo, porque nós não sabemos quando isso vai terminar, quais serão as consequências de tudo isso, né? Às vezes você está passando por um problema que simplesmente vai ter um ano a mais escolar na sua vida acadêmica e você está preocupado, você vai ter que estudar mais, vai demorar mais para entrar na faculdade, ou você está com dificuldades. Ou seja, são vários fatores. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando de quais são os problemas que cada um de nós enfrentamos, né? Mas eles existem e esses problemas fazem com que o pânico se instale dentro de nós. Nós tentemos sempre fugir e escapar desses problemas. Né? Então, nós estamos sofrendo uma pressão psicológica constante, né? Devido a toda essa situação, porque parece que nós estamos realmente encurralados. Né? A nossa rotina ela se tornou a mesma, praticamente, e isso nós sabemos que é complicado, tem pessoas que se lidam mais facilmente, outras menos facilmente com isso, né? Mas nós vivemos muito, muito, muito ansiosos. E como nós vivemos com isso? Como conviver com isso nós cristãos, sabendo que como seguidores de Jesus, como os filhos de Jesus, nós somos chamados a não viver ansiosos com coisa alguma. Né? E isso nos traz, além da própria pressão psicológica e da própria pressão que a ansiedade nos traz, isso também nos deixa sobrecarregados pela culpa de acharmos que nós, supostamente, por sermos cristãos, não poderíamos ficar ansiosos. E esse é o sentimento que nós ficamos, além de já estar preocupado com alguma coisa, você aí na sua casa, né, jovem ou adulto, ou qualquer um que esteja assistindo essa mensagem, pode estar sofrendo neste momento com algo que foge das suas mãos, foge do seu alcance para se resolver, e apenas o tempo pode resolver, ou são situações que dependem de outras pessoas, né, ou é simplesmente um conflito interno que você está passando. Né? Então, nós às vezes, além disso, nós nos culpamos. Olha, eu sou um cristão, eu não posso passar por isso. Né? Então, nós temos esse problema também. Né? E aí, a gente fica pensando, e eu traria para a nossa reflexão agora, né? E se a gente parasse de tentar correr e fugir dos nossos problemas,
né? Pegar o nosso problema, isso que está nos afligindo, essa ansiedade. Se a gente parasse de tentar fugir desse problema e corresse ao encontro de alguém, ou corresse ao encontro desse problema, né? Eu posso dizer para vocês que isso é algo que a gente vai que vai com certeza confortar o seu coração, e nós falaremos aqui, né? E se a gente abandonasse os nossos problemas e se a gente buscasse correr atrás de Jesus para que ele nos confortasse, ele nos ajudasse a enfrentar as nossas ansiedades e cada um dos problemas que a gente tem pela frente. Esse é o desafio de hoje, né? E nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso, nós não precisamos sofrer sozinhos, porque a palavra de Deus, ela diz, né, no versículo que nós lemos, Filipenses 4, no 6, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Você não precisa, meu querido, ficar fugindo mais, buscando se esconder em algum canto ou tentar, da sua forma, resolver problemas que estão te trazendo ansiedade. A palavra de Deus te conforta, ela diz: não andeis ansiosos, porque, né, antes sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. É um convite para que você deixe de fugir do problema, mas para que você corra na direção de Deus para te confortar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, é maior do que tudo, nós não podemos explicar. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, meu irmão, primeiro tópico de hoje, você não precisa mais, meu querido adolescente, independente da ansiedade que você esteja passando ou do conflito interno que você esteja, fugir não é a solução. Mas se você vai correr, corra em direção a Jesus Cristo, porque é Ele quem vai te ajudar. Sozinhos nós estamos sem esperança na luta contra a ansiedade. Sozinhos nós não conseguiremos. É impossível. E com Deus, sim, com Deus nós temos acesso à sua presença. E essa presença, ela oferece uma paz que nós não conseguimos entender. É a paz que excede todo o entendimento. É difícil, mas nós vamos conseguir, né? E ainda, gente, é um processo contínuo. Isso é o melhor dessa promessa. A promessa que nós estamos lendo aqui em Filipenses, né, que as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça sejam conhecidas diante de Deus, né, e que essa paz de Deus vai guardar o nosso coração e a vossa mente, é algo eterno. É algo eterno, é um processo contínuo em toda a situação. O versículo não está mencionando uma ou outra situação, meu querido. Não é isso. O versículo não limita nada o poder de Deus. Pelo contrário, é algo contínuo e é algo para sempre. Né? Nós temos acesso à presença de Deus. É em toda a situação que isso acontece. Né? Então, todas as vezes que nós começarmos a ficar ansiosos, nós podemos ir até Deus e ter a sua paz. É o que a palavra de Deus nos diz, porque a paz, ela é esse derivado da presença de Deus. Quando a gente entrega os nossos problemas e quando a gente deixa de fugir, né, deixa de tentar escapar, mas nós vamos buscar ajuda em Jesus, né, tudo fica mais claro, tudo fica mais tranquilo. Né? E aí, é importante dizer, a ansiedade não vai desaparecer instantaneamente. Não vai desaparecer. Né? É um processo constante de busca da presença de Deus. Né? Não vai desaparecer, às vezes nós vamos ficar ainda algumas noites, mas nós estaremos muito mais seguros na presença de Deus. Né? Esse foi o nosso primeiro tópico. Nós tentamos escapar, né? Tentamos fugir, mas nós podemos até correr, mas nós vamos correr na direção de Jesus Cristo, porque é Ele que pode dar a paz para você, independente do seu problema. Tirou notas baixas, teve um problema de relacionamento no seu namoro, com alguma amizade, está sentindo falta dos seus amigos, está sentindo falta de uma rotina, qualquer um dos seus problemas, está tendo algum problema familiar que você está passando com algum irmão seu, algum problema de saúde, né? Calma, acalma o teu coração, não tente fugir, vá atrás de Jesus. Jesus Cristo é aquele que vai te ajudar e vai dar paz. E a palavra de Deus diz
que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, porque a nossa mente, ela fica pensando, né? O nosso coração fica pesado com a ansiedade, mas a nossa mente, ela fica trabalhando e pensando em hipóteses, em coisas difíceis, coisas que podem, né, possibilidades, e a gente tem a natureza pecaminosa que nos faz pensar sempre na pior hipótese, mas não, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar não só o nosso coração, mas vai guardar também a nossa mente, né? Indo para o nosso segundo tópico, né, como nós temos que correr, né, em direção a Jesus, buscar a ajuda de Jesus, nós vamos falar sobre essa aproximação, a aproximação com Jesus, né? Como você pode e você deve se aproximar de Jesus, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7 até o 10. Olha o que diz, né? E para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa passagem, Paulo está demonstrando a total dependência, que ele não deveria ficar soberbo em nada. Ele não deveria ser soberbo para dizer, eu sou o bonzão, eu consigo, eu não tenho essa fraqueza, eu não fico ansioso, eu não sofro com nada. Não, pelo contrário. A palavra de Deus diz, né, e Paulo está dizendo aqui, que essa proximidade, esse repousar, né, que para ele fala assim, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o poder de Cristo, a paz de Cristo repousando sobre ele, né? Então, nós voltaremos nesse versículo, né, a dependência, como nos aproximar, né? E aí eu te pergunto, e se essa ansiedade que nós já vimos, essa ansiedade, se eu falasse que ela pode sim te aproximar e te trazer para mais perto de Jesus? Às vezes a ansiedade é simplesmente porque nós estamos muito distantes. Nós estamos tentando viver de uma forma que da nossa forma, tentando viver, andando pelos nossos caminhos, fazendo os nossos planos, criando as nossas possibilidades. Mas e se eu te dissesse que essa ansiedade vai no final trazer você para perto de Jesus? Às vezes nós passamos muito tempo orando para que a ansiedade vá embora. E aí nós descobrimos o seguinte, que esse tempo, essa ansiedade está simplesmente nos aproximando de Jesus. Às vezes, é como eu falei, não é um problema ficarmos ansiosos ou ficarmos preocupados com alguma coisa. Mas cada vez mais, quando a gente está distante de Deus, ou às vezes nós estamos muito preocupados, essa preocupação no final ainda vai trazer com que a gente fique mais próximo de Deus, né? O que acontece nas nossas vidas. O que nós não podemos fazer é não nos aproximar de Jesus. Aí a ansiedade vai se tornar um mal muito pior, que aí nós não vamos conseguir controlar, nós vamos buscar muita ajuda, e o que nós menos vamos buscar é a presença e a aproximação com Jesus. Então a ansiedade sempre vai, quando nós nos dispormos o nosso coração, a ansiedade sempre deve nos levar para perto de Jesus. A gente passa noites em claro, a gente tenta dormir, não consegue, a gente fica aterrorizado, sem nenhuma razão aparente, às vezes nos dá um pânico, são sintomas normais que a gente pode ter. Então, é normal, você às vezes aí na sua casa não aguenta mais, você acorda, você já tem uma rotina de, agora principalmente nas férias, você já não tem mais nenhuma série para assistir, não tem um amigo para conviver, não pode sair, não pode fazer nada, então você começa, aparentemente sem razão nenhuma, começa a ter algumas reações críticas, né? A gente fica com o peito apertado, às vezes a gente até fica sufocado, em alguns momentos a gente para de respirar porque
a gente realmente não consegue, né? Essas são as consequências da ansiedade. E nós não podemos deixar com que a ansiedade faça com que a gente chegue nesse limite. Nós precisamos usar a oportunidade que nós estamos ansiosos e preocupados para nos aproximar de Jesus Cristo, né? E aí nós não temos, nós muitas vezes nesse momento, quando a gente está ansioso e passando por isso, a gente se sente como se nós tivéssemos, como eu mencionei lá no começo, tivéssemos fracassado como cristãos, né? E a gente fala, nossa, será que eu não orei, né, contra a ansiedade o suficiente? Né? Será que eu não orei correto? Eu não deveria estar enfrentando isso, né? Eu quero ter paz, né? Eu não quero ter preocupações. Foi o que Jesus me falou para fazer, né? Ele falou: "Tenha paz", né? A gente leu no nosso versículo, né, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela guardará o nosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, nós não devemos também ter esse questionamento. Nós passaremos por ansiedade, sim, passaremos. Nós somos seres humanos fracos, mas essa ansiedade, essas preocupações vão nos aproximar de Deus. E Ele sim vai confortar o nosso coração. Quando nós não nos achegamos a Jesus, quando a gente fica na nossa vida nessa rotina e não lemos a Bíblia, não nos aproximamos de Deus, não tentamos completar essa falta de alguma coisa na nossa vida com a palavra de Deus e com a oração, aí sim as consequências são dramáticas, né? Então, e aí a gente leu, né, segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Paulo descreve um espinho na carne. Nós nunca talvez saberemos, né, o que o espinho de Paulo ele era, né, exatamente. Mas esse espinho pode ser a ansiedade de algumas pessoas, de muitas pessoas. Né? Às vezes a gente vai conviver para sempre com isso. Né? Tem pessoas que lidam de uma forma, tem outras que lidam de uma outra forma. Né? E quando a gente lê, né, a gente sabe que, né, a gente pode ver no versículo 8 que Paulo, nesse mesmo trecho, ele fala: por causa disto, né, por conta desse espinho da carne, né, que foi dado para Paulo para ele não se exaltar, não se ensoberber, ele diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Né? E aí o que o Senhor respondeu para Paulo foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só que palavra confortadora. A graça de Jesus, meus queridos, é suficiente para você. Né? Paulo tinha algum problema que nós não sabíamos o que era. Algo que fazia com que ele realmente sofresse, e era algo que realmente fazia com que Paulo sofresse. Né? Algo que, né, que mostrava que ele realmente, que ele não precisava se exaltar, que na verdade a graça de Deus bastaria para Paulo, e assim tem que ser na sua vida, meu querido. Você, né, não precisa ficar buscando coisas, não precisa buscar coisas no Facebook, no Insta, em qualquer rede sociais, não precisa buscar nada fora, né, do mundão, coisas, né, que desagradam a Deus, não, para tentar solucionar o seu problema, não, tentar solucionar a ansiedade. A graça de Jesus, ela basta, ela é suficiente, né? Então, né, nós precisamos entregar, né? A gente às vezes acha que nós precisamos da cura para a nossa ansiedade. Na verdade, nós precisamos mais de Jesus. É isso que nós precisamos. Você pode encontrar uma cura momentânea para a ansiedade usando vários recursos que às vezes são necessários. Às vezes nós chegamos a um ponto que precisamos, mas às vezes precisamos pensar também: será que eu preciso da cura da minha ansiedade ou eu preciso talvez me aproximar mais de Jesus? Como é que tem sido o meu dia a dia em casa? Eu tenho feito coisas que me aproximam de Jesus? Ou o meu dia se tornou simplesmente acordar, assistir uma série, assistir um filme, né, usar o meu celular, comer, dormir de novo? Isso com certeza vai gerar ansiedade, vai gerar muita coisa negativa para as nossas vidas. Então, será que nós estamos buscando Jesus? Nós precisamos de uma cura para isso? A cura é poder voltar a ir para o shopping, voltar a ir para a praia, voltar a viajar? Será que essa é mesmo a cura que você, meu querido, precisa? Ou será que você precisa se aproximar mais de Jesus? Né? E não que a gente, se a gente estiver perto de Jesus, nós não vamos ter medo, talvez, né? Mas nós vamos ter isso, nós vamos ter uma esperança, ter uma paz de que Jesus está nos ajudando e nos está nos controlando, né? Nós teremos aflições, sim,
porém com Jesus, que é o dono de todas as coisas. Ele pode te salvar e ele pode te abençoar, né? Então, nós também devemos orar, claro, né, para que a nossa ansiedade vá embora, porque essa é a paz que Jesus Cristo vai nos dar. Mas pare para pensar, será que não é o momento de eu me aproximar mais de Jesus? Né? Então essa é a nossa reflexão. Né? E assim como Paulo fez, nós precisamos continuar orando e pedindo a Deus para nos livrar desse espinho na carne. Pode ser uma ansiedade, pode ser um problema que a gente carrega durante a nossa vida toda, mas confiemos sempre em Deus, tenhamos paz, e isso vai fazer com que nós nos aproximemos de Jesus de uma maneira maravilhosa. Amém? Nosso próximo tópico, né, é o seguinte: tendo a paz com Jesus, nós já corremos na direção, tentamos escapar, mas nós vimos que podemos correr em direção a Jesus, nós vimos que nós precisamos nos aproximar, ter uma relação íntima com Jesus e buscar a presença dele para resolver os nossos problemas e tirar essa nossa ansiedade. Nós precisamos ter paz com Jesus. Nós nos aproximamos, agora nós estamos com Jesus, nós temos uma vida junto com Jesus. E aí eu trago uma passagem muito conhecida que está lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Então, nesse momento, né, era um momento de muita aflição que eles estavam, os discípulos estavam dentro do barco, o barco já no meio daquela, né, daquela turbulência toda, né, aquele temporal de vento, a água já estava entrando dentro do barco, Jesus dormindo, né, e os discípulos ali, né, em pânico, né? Então, eu fico perguntando: é possível que a gente tenha paz no dia de hoje? Né? E eu pergunto para você realmente, porque os discípulos tinham Jesus ali dentro do barco. Né? Ou seja, no nosso primeiro tópico, nós estávamos tentando fugir do problema. E aí nós vimos que nós precisamos correr atrás de Jesus. Né? No segundo tópico, nós vimos que nós precisamos nos aproximar de Jesus. E agora, no terceiro tópico, nós estamos com Jesus. Mas como que eu posso ter a paz? Né? E a gente vive com medo, preocupado com tudo, com Jesus junto conosco. E o exemplo que nós tivemos aqui, né, que nós acabamos de ler, os discípulos estavam ali cruzando o mar da Galileia nessa situação, muita água entrando no barco. Jesus estava com eles. O Filho de Deus, Criador de todas as coisas, estava com eles no barco, assim como ele está com você no dia a dia. Né? Só que você precisa buscar um relacionamento íntimo com ele, né? Para que você possa alcançar essa paz. Né? E aí muitos, né, eles estavam lutando para permanecer ali na superfície e Jesus estava ali dormindo tranquilo. Então, isso resume muito o que a gente tem passado nas nossas vidas. Nós nos aproximamos de Jesus, sabemos que ele está no barco conosco, mas nós não temos fé que as coisas estão sob controle. Vai vir as ondas, vai vir a água entrando no barco, vai sim, às vezes vai ser difícil, vai ter uma reprovação na escola, você não vai bem, às vezes você vai ter um problema no seu namoro, vai ter um problema com a sua família, um problema, uma doença, alguma outra coisa que vai te deixar aflito, mas saiba que você está passando por essa situação junto com Jesus. E era isso que esse versículo nos mostra isso, né? Esse trecho nos mostra isso, que Jesus simplesmente se levantou, repreendeu a tempestade e tudo ficou calmo. Veio a bonança. Então, para que a gente possa concluir o nosso estudo nesse tópico, tem 3 pontinhos rápidos importantes para que a gente possa
entender que estando com Jesus, como nós podemos ter essa paz. O primeiro é o seguinte: não deixe que as circunstâncias determinem o seu nível de paz. Ou seja, se é a tempestade do barco que estava determinando o nível de paz, não tinha paz de qualquer jeito. Se eu estou nivelando que o meu nível de paz está alinhado com a circunstância que eu estou passando, né, eu nunca terei paz. Se eu tiver uma tempestade, né, eu não vou ter paz. Se eu tiver um problema de relacionamento, também não. Se eu tiver uma nota baixa na escola, se eu tiver uma dificuldade numa prova, se esses são os problemas que estão determinando o nosso nível de paz, alguma coisa está errada. Nós nunca alcançaremos a paz dessa forma, né? Porque quando está tudo bem, nós estamos em paz. Surgiu um problema, eu já não estou, então eu estou nivelando o meu nível de paz com o critério errado, né? Então nós precisamos, né? Nós não podemos ficar como os discípulos na tempestade. Jesus estava com eles sabiam quem era Jesus, já tinham presenciado o poder de Jesus. Então não justificava ter todo aquele medo, né? Então como se eles achassem que Deus não se importasse, ou Jesus não se importasse, né? E aí, o segundo ponto, Jesus, né, ele queria ensinar para os discípulos naquela ocasião, assim como ele quer ensinar para todos nós, que é possível ter paz não importando o tamanho da tempestade que a gente passe. É possível ter paz. Por quê? Porque Jesus depois controlou, ele diminuiu aquela tempestade, veio a bonança. Então é possível ter paz sim, independente do tamanho do problema, e a palavra de Deus nos mostra isso, né? E por último, as tempestades revelam o nosso nível de confiança em Deus. E às vezes com um pequeno probleminha nós já nos abalamos totalmente. Então o que isso mostra é o seguinte, que as tempestades vão revelar o nível de confiança. É uma tempestade, eu posso cair aqui na água, mas Jesus está comigo. É uma prova difícil, um exame final na escola, é uma situação que eu tenho de relacionamento, uma briga, um conflito que eu tive, uma razão, uma doença, algo difícil na minha família. Essa Saiba que essa tempestade que você está passando, essa sim vai revelar o seu nível de confiança em Deus. Ela não vai revelar e fazer com que você não vai nivelar o seu nível de paz, mas sim ela vai revelar o nível de confiança em Deus, né? Então nós precisamos amadurecer nesse sentido, né? E nós temos que entender que esse é o caminho até a paz, é enfrentar sabendo que Jesus está no barco conosco, né? Então eu te peço, meu querido, nessa aula de hoje, após isso, que você se aproxime de Deus, entregando em oração as suas petições, entregando em oração para Deus, entregando o seu coração para Ele, né? Pedindo, olha, Jesus, me ajuda a lutar contra o inimigo, né? Me ajuda a dominar o meu coração ansioso, né? Dizer, Jesus, olha, me ajuda a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Me ajuda, meu Senhor, a acreditar, né, que o Senhor foi ressurreto de dentre os mortos e saber que essa é a única coisa que eu preciso. Essa é a graça que me basta. Senhor, me ajuda a confiar de que eu não preciso de mais nada, que somente a tua mão poderosa confortando o meu coração é suficiente, né? E aí nós vamos experimentar devagarzinho a cura para essa ansiedade, a cura para esses problemas que nós estamos enfrentando, né? Então, a palavra de Deus diz que em Jesus está a vida, e Jesus é a luz para toda a humanidade. Então nós precisamos acreditar, né, que Jesus é a luz nessa escuridão, né, que nós precisamos primeiro, né, correr para encontrar com Jesus, não fugir do nosso problema, precisamos correr para encontrar com Jesus. Nós precisamos nos aproximar de Jesus, aproximar, ter um relacionamento com Ele, e quando estivermos com Jesus, confiar de que Ele não vai nos abandonar e que Ele sim está no controle e vai nos guardar, né? Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso a vocês, né? Jesus está fazendo o trabalho por nós, né? João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, né, nós precisamos
né, acreditar e crer, assim como Mateus, lá no capítulo 6, né, que Deus veste a erva do campo, né, se ele veste a erva do campo, tão simples, imagina se ele não vai cuidar de nós e não vai dar paz para todos nós. Né? Então busquemos o reino de Deus, né? E todas essas coisas elas serão acrescentadas para todos nós teremos mais paz e mais confiança. Deus tem as respostas, Ele guarda a nossa retaguarda, né? Algumas coisas, né? Nós simplesmente não podemos fazer por nós muitas coisas. Nós não temos a capacidade de resolver, né? E foi para isso que Deus nos criou, para depender totalmente dele. Né? Então oremos, né? Para que essas situações sejam menos frequentes e a nossa confiança aumente cada vez mais, né? Eu desejo que essa aula tenha falado ao seu coração, né? Que realmente você saiba que essa ansiedade que você está sentindo, todo mundo está sentindo, mas que tem um remédio. Aproxime-se de Jesus, confie em Jesus, entregue a sua vida para Ele, né? Confie aos cuidados do Senhor. Saiba que isso tudo vai passar, mas não deixe chegar num ponto crítico. Jesus está aqui do nosso lado. Jesus está conosco. Simplesmente erga a mão e diga: Senhor, me ajude, eu preciso de Ti. Né? E aí tudo vai ficar muito mais fácil para você controlar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Né? Essa é a nossa aula de hoje. Que Deus tenha falado ao seu coração, que você possa enfrentar a sua ansiedade ou qualquer outra situação ou dificuldade que você tenha na vida de uma maneira muito mais fácil e com muito mais paz, tá? Sem sofrer, né? Porque nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Amém? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus.